Eu estava aqui pensando o que eu iria compartilhar com vocês, e Deus realmente fez queimar no meu coração essa passagem que está em Isaías capítulo 6. Para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens aqui na nossa igreja em Londrina e nas igrejas aliançadas sobre o tema, o testemunho de Cristo. Deus tem nos levado como igreja a olhar para fora, a olhar para a nossa cidade, a olhar para o nosso país, olhar para as nações. Deus tem nos feito, nos renovado, não é? Renovado a nossa mente, nos feito mais uma vez perceber, não é? E que nós temos um papel nos dias do fim. Até que Jesus venha, nós temos um papel como igreja. Quem pode dizer amém? Eu e você fazemos parte desse lindo projeto. Ontem eu estava aqui ouvindo a palavra do pastor Basso, não é? Como é o nome dele? Ângelo Basso. E ele falava sobre Mateus capítulo 24, uma tremenda palavra do Senhor sobre dias difíceis que nós iremos enfrentar. Põe aí para mim, por favor, o tema da palavra, Isaías e a visão da glória de Deus. Eu quero falar sobre essa passagem. E ele comentava sobre esses dias que Jesus profetizou sobre eles. Não apenas Jesus, o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou sobre isso. O apóstolo Paulo chega a dizer que nos últimos dias os homens irão de mal a pior. E nós estamos vendo isso acontecer na nossa geração. Nós estamos vendo essas questões ideológicas e a polarização acontecendo de uma forma tão intensa, tão forte. O pecado se multiplicando, a iniquidade se multiplicando. E muitos poderiam dizer: mas pastor, o que vai acontecer com os nossos filhos? O que vai acontecer com os nossos netos? Eu quero lembrar você que assim como, meus irmãos, o pecado se multiplica, a santidade também vai se multiplicar no meio da igreja. Assim como existe toda uma geração, toda uma mobilização muito bem articulada, não é? Uma agenda global para tentar calar a voz da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E eu quero te lembrar que você é a igreja. Então você vai dizer para umas 5 pessoas pertinho de você: você e eu somos a igreja do Senhor Jesus, e nada nem ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Se você crê, dê mais um aplauso a ele nessa manhã. Nada nem ninguém vai parar a igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o texto que o pastor Pedro leu, comentou com vocês, que é o tema da conferência SPAC desse ano, 2 Pedro capítulo 3, antes de nós visitarmos Isaías capítulo 6, 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Quando ele fala, todo o contexto aqui tem a ver com os últimos dias, com as coisas com os acontecimentos que ocorrerão e que precederão a segunda vinda do Senhor. E então ele diz: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Uma pergunta que ele deixa para a igreja: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Diga assim comigo: esperando e apressando. Não apenas esperando esse dia chegar, muito menos com o desejo de sair, de ser retirado, de ser arrebatado num tempo em que mais a igreja tem que mostrar que é a igreja. Aí eu quero fugir, eu quero sair. Jesus nunca, meus irmãos, a boa nova do evangelho nunca foi sobre a igreja se retirar desse lugar da terra, quando a igreja tem que mostrar que é a igreja. A igreja vai permanecer, a luz vencerá as trevas. Quem pode dizer amém? O sal vai salgar a terra, vai salgar este mundo. A luz vai brilhar e as trevas serão dissipadas, porque Deus está preparando um povo que vai estar presente, manifestando a sua glória, a sua sabedoria no tempo do fim, antes do Senhor Jesus retornar. Irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento e também para o Novo, nós vamos encontrar pessoas que se destacaram, que tiveram encontros pessoais. Essa pergunta que Pedro deixa, né? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Nós precisamos trazer para nós mesmos: que tipo de pessoa Deus deseja que eu seja? Que tipo de pessoa Deus espera que eu seja? Meus irmãos, é o tipo de pessoa que define quem nós somos. Quem nós somos dentro de nós, amém? O que nós somos dentro de nós define o nosso comportamento. Quem pode dizer amém? Não é o mundo que define quem nós seremos, como nós nos comportaremos. O que nós somos dentro de nós define o nosso comportamento na sociedade e a nossa expressão num tempo tão difícil como esse. E eu
quero lembrar você que não será possível nós temos uma voz profética para essa geração sem eu e você carregarmos individualmente a presença de Deus, sem nós cultivarmos a presença, sem nós termos encontros pessoais com a presença do Senhor. É muito bom, um lugar onde nós nos reunimos coletivamente. Isso sempre houve, e eu creio que sempre vai acontecer. A igreja, de alguma forma, meus irmãos, até nos lugares mais difíceis, as células estão se reunindo, as casas, não é? Ali 2 ou 3 se reunindo, e Deus sempre se manifesta onde o povo de Deus se reúne. Quem pode dizer amém? Mas tudo começa no nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Deus quer visitar você. Quem pode dizer amém? Deus vai visitar a sua casa a partir de uma visita pessoal que você vai experimentar com Ele. Os teus filhos vão se alimentar da tua intimidade com Deus. O seu casamento vai ser abençoado por causa da sua intimidade com Deus. E nós vemos então esses personagens que se destacaram no Antigo Testamento, não é? Tendo uma experiência muito assim pessoal, numa época em que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. E um dos personagens que mais provou, mais experimentou essa presença de Deus, sem dúvida alguma, foi Isaías. Um homem que teve uma visão aberta do céu. Eu gosto de estudar, não é? Nós vamos encontrar aí alguns personagens no Antigo Testamento, como Moisés, que viu a glória de Deus, uma parte da glória, como Ezequiel, que experimentou, também teve uma visão maravilhosa, e alguns profetas, Davi, não é? Que enxergou, que teve um relacionamento muito próximo com o Senhor. E sem dúvida, Isaías é alguém que se destaca na sua geração e em todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque os tempos em que Isaías viveu eram tempos difíceis, como são difíceis o tempo em que nós vivemos. Isaías viveu numa época em que o seu ministério foi resistido, em que havia uma grande crise nacional. E aí, antes de levantar este homem como um profeta, Deus se encontra com este homem. Antes de você ser usado na sua geração, você precisa ter os seus encontros pessoais com Deus. Eu vou ler com vocês Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira, ou toda a terra, está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas, ele está falando do templo, não é? Tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Amém? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Aliás, veja, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E ele me disse: então vá. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Pai, eu te peço nessa manhã que a tua palavra seja descortinada a cada um de nós. Eu te peço nessa manhã, Senhor, que tu nos leve a um entendimento de que nós precisamos provar a tua presença. Nós precisamos provar esse lugar, Senhor. Nós seremos preparados neste lugar de intimidade contigo, Senhor, para sairmos daqui e enfrentarmos, Senhor, tudo aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que está vindo contra a voz da tua igreja, para tentar calar a tua igreja, Senhor. Mas nós cremos
que tu estás levantando uma geração de jovens, de adolescentes, de crianças, de homens e mulheres cheios do teu Espírito, Senhor, que não se calarão, Senhor, que dirão ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, eu quero ser usado nessa geração. Pai, levanta aqui mesmo, Senhor, toda essa geração de jovens, para que as cidades, para que essas 40 cidades sejam abaladas na nossa nação, Pai, e nós então te daremos honra e glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Os profetas, amém, os profetas no Antigo Testamento, meus queridos, normalmente não eram pessoas muito apreciadas, muito queridas, porque eles eram pessoas que falavam o que as pessoas não gostariam de ouvir. E eu tenho dito aqui na nossa igreja, em algumas mensagens, e pregando para pastores em alguns lugares, eu creio de todo o meu coração, Deus tem falado sobre uma geração que Deus vai preparar, assim como Ele levantou João Batista como o precursor do Senhor Jesus na sua primeira vinda. Deus vai levantar uma geração de amigos do noivo, agora próximo à segunda vinda do Senhor, que irá preparar o seu caminho. Mas assim como João Batista pregou uma mensagem difícil de ser pregada e difícil de ser ouvida, a mensagem que a igreja pregará será difícil de ser pregada e muito difícil de ser ouvida, porque nós seremos uma voz no meio do deserto, no meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração, meus queridos, envolvida no pecado. Deus vai levantar jovens separados, santos, que irão pregar a santidade, e mais do que isso, irão viver a santidade. A sua vida, o seu comportamento irá incomodar as pessoas, porque quem é diferente incomoda. Quem é diferente incomoda. Se você carrega a presença do Senhor, no bom sentido, você vai incomodar sim as pessoas, porque você tem algo que as pessoas não têm. Você não é uma pessoa normal. Jesus, ao orar sobre os seus discípulos, Ele disse: Senhor, guarde cada um deles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles são uma voz profética para esse mundo. E os profetas então eram pessoas que muitas vezes foram resistidas. Isaías, meus queridos, foi resistido durante os seus 40 anos de ministério que ele exerceu durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ele foi resistido, a sua palavra, meus irmãos, foi resistida. E a tradição diz que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Quando diz lá em Hebreus capítulo 11, que alguns foram cerrados ao meio, não é? Diz a tradição que foi dessa forma que Isaías foi morto, pela palavra que ele pregava, e por defender uma visão, defender um estilo de vida. E diz aqui no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu. Quem foi Uzias? Uzias foi um dos maiores reis que Judá jamais teve. Foi o rei que mais tempo governou, 52 anos de reinado. Um homem estratégico, um homem extremamente inteligente, meus irmãos. Ele construiu muralhas, ele construiu máquinas de guerra, ele que lançavam aquelas pedras. Ele levantou um exército que compunha centenas de milhares de soldados, e durante a sua gestão como rei, todos os inimigos de Israel da sua época foram vencidos por ele. Enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele temeu ao Senhor, ele foi um homem, um rei bem sucedido. Quem é que crê? Quem é que crê que você pode ser uma pessoa muito bem sucedida na face da terra? Enquanto ele buscou o Senhor, a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto ele buscou o Senhor, ele foi uma pessoa, um rei muito bem sucedido. Mas os últimos anos, eu sempre digo que o melhor é terminar bem. Deus não quer que você apenas comece bem, Deus quer que você termine bem a sua vida. Deus quer que você conclua bem a sua jornada. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Não basta começar bem. Tem muita gente que começa muito bem e termina mal. Tem gente que não começa tão bem, mas passa a ter encontros com Deus, passa a ser renovado pelo Senhor e termina bem, conclui bem a sua vida, porque permite Deus trabalhar no seu coração. E esse cara, esse homem, esse grande homem de Deus, começou muito bem, irmãos, mas quando ele prosperou, quando ele vence essas batalhas e se torna uma pessoa famosa, o orgulho toma conta do seu coração,
E a Bíblia diz, eu vou ler aqui uma passagem paralela, 2 Crônicas capítulo 26, versículos 15 e 16. A sua fama, está falando sobre Uzias, a sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente. Irmãos, eu quero ser ajudado extraordinariamente pelo Senhor. O Senhor o ajudou extraordinariamente. E Uzias era aquele tipo de gente que você olhava, para quem olhasse para ele dizia: poxa, esse cara carrega a bênção de Deus, olha como Deus tem abençoado este homem. E ele se tornou muito poderoso. Versículo 16. Mas quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Irmãos, no Antigo Testamento, cada um tinha a sua função. O rei tinha a sua função, o seu papel. O profeta tinha o seu papel. O sacerdote tinha o seu papel. Uzias, como rei, jamais poderia fazer o que ele tentou fazer. Ele entra no templo escondido, o que era uma função apenas dos sacerdotes. Ele leva um incensário, ele pega ali aquelas brasas do altar, coloca no incensário, e ele tenta apresentar diante do Senhor, se apresentar numa função que Deus nunca havia colocado ele para ter. Ele se apresenta e ele tenta queimar incenso diante do Senhor. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote ficou sabendo. Um homem de Deus, ele reúne 80 sacerdotes. A Bíblia diz que eles eram homens corajosos. Diz que o sumo sacerdote, eu vou tentar resumir aqui, ele entra no templo, está lá o rei escondido, tentando oferecer ao Senhor algo que não era da sua competência. E a Bíblia diz que esse sumo sacerdote, com muito respeito e honra, ele resiste o rei, dizendo: olha, você não pode fazer isso. Deus me mandou aqui para dizer a você que você não pode fazer isso. Irmãos, uma das maiores bênçãos na minha vida, na sua vida, é nós termos pessoas que dizem o que nós precisamos ouvir. Uma das maiores bênçãos que eu e você temos é dar o direito a algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas, de dizerem tudo aquilo que nós definitivamente precisamos ouvir. Se eu estou aqui pregando para vocês hoje, é porque eu ouvi muita coisa que eu não gostei, meus irmãos. Eu fui corrigido. Sim ou não, papai e mamãe? Algumas vezes eu nem merecia apanhar tanto, né? Não, mereci sim, irmãos. Mereci cada correção, eu mereci. E eu só estou aqui nessa manhã porque os meus pais me amaram o suficiente ao ponto de me corrigir e de estabelecer limites e de dizer coisas que eu precisava ouvir, mas que eu não queria ouvir. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? E aí Uzias, ao invés de receber a palavra, ao invés de receber a disciplina, de se submeter à disciplina, o que é que ele faz? Ele resiste. O contexto ali vai nos mostrar que não apenas ele não aceitou, mas ele se levantou contra, ele começou a levantar sua voz, ele gritou com o sumo sacerdote, desrespeitou aquelas autoridades, e eles nem fizeram nada, irmãos, não houve discussão nenhuma. O lado ali, o sumo sacerdote e aqueles 80 sacerdotes não fizeram absolutamente nada, enquanto Uzias resistia à palavra, resistia àquela intenção do sumo sacerdote de corrigir os seus caminhos. A Bíblia diz que nasceu aqui na sua testa, apareceu uma mancha, uma lepra aqui na sua testa, que começou a crescer e tomou conta de todo o seu corpo. Deus se manifestou, Deus julgou aquela situação. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você vê uma pessoa que se torna orgulhosa, uma pessoa que se torna soberba, e você começa a ver a trajetória dessa pessoa, quando alguém tenta corrigi-la, quando alguém tenta falar alguma coisa, e ela vai resistindo, e você percebe, parece que no início não aconteceu nada, parece que no início as coisas continuam caminhando normalmente, parece que a unção está presente, parece que nada mudou, mas com o tempo, meus irmãos, Deus vai se afastando, a unção de Deus vai se afastando, Deus vai se retirando, porque se tem uma pessoa que Deus diz que resiste na Bíblia, é o soberbo, é o orgulhoso. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para todos nós, começando por mim.
Irmãos, se a soberba precede a ruína, a humildade, um coração quebrantado diante do Senhor, é aquilo que nos aproxima de Deus. Quem pode dizer amém? É aquilo que nos conecta ao coração de Deus. E esse homem, ele resiste. Por que eu estou dizendo, trazendo esse quadro? Porque a atitude de Uzias representava a atitude de uma geração. Nós vivemos numa geração rebelde. Nós vivemos numa geração que contesta a autoridade. Nós vivemos numa geração onde não tem honra aos pais, não tem honra às pessoas que representam cobertura espiritual. Nós vivemos numa geração de homens e mulheres que queimam pontes, que desconectam-se das pessoas que mais poderiam ajudá-los. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã. Quero, aliás, fazer uma pergunta a você: a quem você dá o direito de entrar na sua vida? Houve um rei na história de Israel que, ao invés de se aconselhar com pessoas sábias e mais experientes, ele se aconselhou com pessoas mais jovens, e isso determinou a ruína daquele reinado. Quem toca a sua vida, a quem você dá esse direito, vai determinar o seu destino. Esse homem então resistiu, e a Bíblia diz que a lepra tomou conta do seu corpo, não apenas na sua testa, todo o seu corpo. E a Bíblia diz, meus irmãos, nos mostra que num só dia, Uzias perdeu toda a honra que ele tinha. Porque o leproso, como era uma doença contagiosa, ele tinha que viver fora, à margem da sociedade. Ele vivia num lugar isolado. Nem mesmo com a sua família ele pôde conviver com a sua família até os últimos dias da sua vida. Ele perdeu honra, perdeu prestígio, perdeu a família, viveu num lugar isolado até o dia da sua morte. E nesse quadro, não é? Enquanto nós encontramos esse quadro de luto em toda a nação, a Bíblia diz que Isaías entra no templo, talvez para lamentar, talvez para perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua direção agora? Nós estamos sem um rei, nós estamos sem um líder, o que é que nós vamos fazer? Qual é a tua direção profética para a nação? E aí, enquanto ele está ali na presença de Deus, Deus se manifesta, o céu se abre, e ele então tem essa revelação. Ele está ali no templo e ele recebe aquele consolo da parte do Senhor. Mas muito mais do que isso, Isaías tem uma visão aberta da sala do trono. No ano da morte, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Eu quero pedir para você tentar visualizar isso comigo. Isaías está ali, eu não sei em que parte do templo ele estava, mas ele está ali vendo a glória, ele está ali orando. De repente o céu se abre e ele vê Deus ali no seu trono, e as vestes do Senhor vinham do trono e tomavam conta ali de todo o templo, envolvendo aquele lugar. Vocês estão comigo aí, gente? Envolvendo aquele lugar. Eu vi o Senhor. Não significa que ele viu literalmente a glória de Deus, porque a Bíblia nos diz que ninguém poderia ver. João capítulo 1, versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus na sua plenitude, porque a nossa estrutura não suportaria a glória de Deus na sua totalidade. Mas ele viu uma parte do caráter, da natureza do Senhor, foi revelada a Isaías. Quem aqui gostaria de ter uma revelação, de ter encontros com o Senhor desse tipo, em que Deus revela um pouquinho da sua natureza para você? A Bíblia diz que um dia, quando Jesus vier, nós o conheceremos na sua plenitude. Irmãos, às vezes nós participamos de alguns cultos que não dá vontade de ir embora, e a gente está tocando assim só um pouquinho da glória. Você imagina quando nós tivermos o prazer e a chance de ver toda a glória de Deus. Isaías, ele enxerga, ele é envolvido por essa presença, por essa plenitude, aliás, por essa expressão da glória do Senhor. E alguma coisa acontece no seu coração, os seus olhos espirituais são abertos. Porque Isaías era um jovem, não diz aqui quantos anos ele tinha, mas com certeza tinha menos de 30 anos de idade, talvez aí 24, 25 anos. A Bíblia não é clara sobre isso, não é? Ele exerceu o seu ministério por 40 anos. E agora tem um rei natural que morre, e Isaías está ali, o seu coração pesado, mas existe uma crise nacional. Mas de repente ele vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem uma experiência com a glória.
de Deus. Diz que essa glória envolveu o templo, aquela fumaça que representa também a própria presença. Versículo 2 diz: acima dele estavam, na visão de Isaías, os serafins. Diga comigo, serafins. Cada um deles tinha 6 asas, tenta imaginar isso, queridos, 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Quem eram, ou o que são os serafins? Se você estudar a doutrina dos anjos, é uma doutrina, viu, irmãos? Os anjos existem. Nós não estamos vendo, mas tem anjos aqui dessa manhã, aqui, dentro desse lugar. Tem anjos de Deus neste lugar aqui. Tem mais de 300 passagens na Bíblia, nas Escrituras, que falam sobre anjos. Assim como nós temos no mundo espiritual maligno, Paulo fala em Efésios capítulo 6, que existe toda uma hierarquia, não é? Principados, potestades, forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, não é? No sentido negativo, não é? Maligno, tem toda uma hierarquia. Nós também temos uma hierarquia espiritual nos anjos, não é? Nas hostes celestiais de Deus. Então, Isaías vê uma parte desse ambiente celestial. Interessante, a Bíblia fala sobre anjos. Diga assim comigo, anjos. Diga assim, arcanjos, serafins, querubins, principados, poderes. Então a Bíblia fala sobre esse sistema que nós não conseguimos enxergar, mas existe também, espiritualmente falando, uma hierarquia espiritual. E a palavra, os serafins só aparecem aqui em Isaías capítulo 6. É o único lugar da Bíblia onde nós lemos essa expressão serafins, que representam, porque eles estão ali envolvendo ali o trono do Senhor. Então é claro, é muito claro para nós que eles estão muito próximos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais influenciados pela santidade, pela pureza, pela glória. Aliás, o significado da palavra serafim, sabe o que significa serafins? Literalmente, aqueles que queimam, aqueles que estão incendiados. Então na visão de Isaías, ele está vendo ali aqueles anjos, que não diz quantos eram, serafins, provavelmente em forma de fogo. Deve ter sido uma coisa maravilhosa de se ver, em chamas, seres angelicais, que possuíam 6 asas. Diga comigo, 6 asas. Então 2 estavam ali cobrindo os pés, que da interpretação de muitos representa o serviço daqueles anjos aos santos. 2 para cobrir o seu rosto, representando o seu total respeito, a sua total reverência à presença de Deus. Quem aqui crê que a presença de Deus tem que ser honrada, reverenciada? Amém, queridos? Então esses anjos estão ali diante da glória, e a glória é algo tão grande, tão assim excepcional, que aqueles anjos não conseguem olhar para a glória de Deus, eles tapam os seus olhos. E 2 asas para voar, indicando a prontidão no serviço, o senso de urgência, não é? Para fazer a vontade de Deus. E proclamavam, versículo 3, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo. Eu vou pedir para você levantar suas mãos. Eu vou pedir para você levantar as 2 mãos, e você vai repetir o que os anjos estão ainda hoje, agora mesmo, declarando na presença do Senhor. Diga assim comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos lá juntos, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vamos dizer mais uma vez, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Agora olha que interessante, irmãos. Isaías viveu numa época em que havia muita corrupção. Israel já havia se dispersado, e agora Judá, não é? Vivia um tempo de apostasia, meus irmãos. E Isaías, ao invés de enxergar apenas o pecado e a degradação, ele consegue enxergar a glória de Deus crescendo na terra. Tem uma profecia que diz que a glória de Deus vai cobrir a face da terra como as águas cobrem o mar. Você consegue enxergar isso? Como que essa glória vai aparecer? Como que essa glória vai tomar conta da terra, da face da terra?
por meio da igreja. Eu e você somos a igreja. É assim que a glória de Deus vai aparecer. E na visão de Isaías ele enxerga, meus irmãos, a glória de Deus enchendo toda a terra. E esses serafins dizendo santo, santo, santo 3 vezes. E para mim é óbvio que o significado aqui, provavelmente existe aqui uma exaltação, adoração à própria santidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na língua hebraica não havia o grau superlativo. Não tinha como na língua hebraica dizer santíssimo é o Senhor. Então, quando você vê toda repetição na língua hebraica, significa a ênfase que alguém deseja dar naquilo que está sendo dito. Então, ao expressar 3 vezes santo, 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 você não vai ver em nenhum lugar a Bíblia expressando Deus é amor, 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 Deus é justiça, justiça, justiça. Mas você vai encontrar muitas vezes a expressão Deus é santo, santo, santo. Que eu, sem dúvida alguma, posso dizer para você que é talvez o atributo de Deus dos mais importantes. O nosso Deus é santo. O nosso Deus não é só santo, Ele é 3 vezes santo. Ele é 1000 vezes santo. Ele é milhões de vezes santo. O nosso Deus é santo. E quem se aproxima dele é tocado por sua santidade. Eu vou dizer de novo, o nosso Deus é santo. E quem se aproxima dele é tocado por sua santidade. Aleluia. Esse é o mais importante, irmãos. Quem se aproxima de Deus, da mesma forma como se você ficar exposto ao sol, Deus é representado na Bíblia como o sol da justiça. Se você ficar lá fora, exposto ao sol, a sua pele vai sentir aquele calor. Se você se expuser à presença de Deus, a santidade de Deus vai tocar o teu coração e vai transformar você numa nova vida, numa nova pessoa. E aconteceu isso com Isaías, porque esse rapaz estava ali no começo do seu ministério, tentando entender a sua missão, tentando entender o que ele faria no meio dessa situação que a nação vivia de crise. E ele então tem um encontro com Deus, com a santidade de Deus, e esse encontro muda a vida de Isaías. É uma chave que vira naquele dia. E eu estou aqui para dizer para você, os teus encontros com Deus vão virar chaves na tua vida, no teu coração. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Por isso Paulo nos diz no Novo Testamento, de fé em fé e de glória em glória. Experiências contínuas com a glória de Deus. Não vos embriagueis com vinho, Efésios capítulo 5, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então nós, por exemplo, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Quando nós experimentamos o batismo do Espírito Santo, somos renovados pelo Espírito Santo, mas nós ainda temos o privilégio de experimentar durante a nossa vida vários enchimentos. Toda vez que você vai para a presença de Deus, que você se derrama num culto como esse, você está recebendo uma porção a mais, uma medida a mais da glória, da presença, de fé em fé, de glória em glória. Quem pode dizer amém? Ao som, versículo 4, ao som das suas vozes, dos serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Já falei sobre a fumaça. A fumaça fala da presença palpável, aquela glória, o peso da presença que toma conta daquele lugar. Diz que os batentes das portas, a tradução original no hebraico diz, se refere aos alicerces do próprio templo. Tremeram como se tivesse havido ali um terremoto, meus irmãos, por causa da manifestação da presença de Deus. Irmãos, a gente podia dizer, puxa pastor, mas isso aqui aconteceu lá no Antigo Testamento. Isso aqui é um negócio que, poxa, é difícil de acontecer hoje, não é? Eu quero só te lembrar de 2 momentos em que a igreja, lá no livro de Atos, experimentou situações parecidas. Houve uma ocasião em que a igreja começou a ser perseguida logo após o Pentecoste. Começou a haver já aquela pressão contra a igreja. E diz que os apóstolos começaram a ser ameaçados, dizendo, vocês não, nas autoridades religiosas, vocês não podem mais pregar essa boa nova, vocês não podem mais falar desse Jesus como Messias. E a Bíblia diz que eles confrontaram, porque eles se sentiram, não é?
assim, privilegiados de poder continuar pregando o evangelho e serem perseguidos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles foram lá para uma casa se reunir para orar, meus irmãos. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam orando, Atos capítulo 4, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Tremeu o lugar, meus irmãos. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E diz lá que eles passaram, depois dessa experiência, a anunciar o evangelho de maneira mais corajosa ainda. Eu creio que nós vamos experimentar reuniões como essas. Nós vamos experimentar reuniões como essas. É como se os alicerces daquele lugar, da nossa casa, de uma reunião como essa, vão tremer, meus irmãos. Paulo e Silas, vocês conhecem Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 16. Haviam sido açoitados, estavam acorrentados lá naquele calabouço mais profundo, mais difícil de se estar, meus irmãos. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor, começaram a cantar aquela canção: ninguém pode parar a igreja do Senhor, não caminhamos pelo que... Paulo e Silas estão cantando, vamos lá. O que nos move é o que nós... Levanta a sua mão e declara: nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Paulo e Silas estão cantando, irmãos. Paulo e Silas estão cantando. Eles estão louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles louvavam, perto da meia-noite, o lugar começou a tremer, meus irmãos. Como se um terremoto tivesse vindo somente naquele lugar. As cadeias caíram por terra, as portas se abriram. E eles se viram livres. O carcereiro, ele vê aquela situação acontecendo, e ele diz: não, agora eu pedi. Ele pensa em se matar, porque agora o seu cargo está sendo ameaçado. Paulo vai lá, conversa com ele, e ele diz para Paulo: mas o que é que eu posso fazer para experimentar isso? É algo incrível que vocês estão vivendo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E Paulo então começa a pregar o evangelho, e aquele homem se converte, toda a sua família se converte naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Isaías está ali vendo aquela glória. Aquele lugar treme. Aquele lugar treme. Versículo 5 diz: então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos, o que é que diz lá, irmãos? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se você fizer a leitura do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, você vai encontrar 9 vezes, pelo menos, Isaías dizendo: ai deles, ai dos soberbos, ai dessa geração pecaminosa, ai dos perversos, ai daqueles que ajuntam riqueza para si próprio, ai daqueles que se apegam à iniquidade. E ele vai falando: ai deles, ai de vocês. Mas quando Isaías, presta atenção, quando Isaías tem uma experiência com a glória de Deus, ele não diz ai deles, ele não diz ai da igreja, ele diz ai de mim. Porque o encontro com Deus muda a sua perspectiva. Quando você tem um encontro com a glória de Deus, a sua maneira de enxergar o mundo muda. Quem pode dizer amém? Você imediatamente, quando você tem um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus, você olha para dentro de você, porque aquela presença, aquela glória é como se fosse um espelho que mostra quem você é. E aí Isaías diz: Senhor, ai de mim, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para estar neste lugar? A visão de Isaías começou a mudar. Deus quer mudar a minha visão e a sua visão. As prioridades de Isaías começaram a mudar. Deus quer mudar as nossas prioridades. Quem pode dizer amém? Os valores mudaram, o foco mudou, a maneira de enxergar o mundo mudou. E aí Isaías fala: os meus lábios são impuros. Por que Isaías disse isso? Porque ele tinha sido chamado para o ministério profético. O ministério profético era usado por Deus por meio da proclamação da palavra. Mas, e aí Isaías diz: como é que eu vou poder proclamar a palavra se os meus lábios são impuros? Jesus fala que a boca fala
do que está cheio o coração. O que Isaías não estava percebendo é que Deus estava querendo tocar o coração dele, por meio dos lábios dele. E aí, acontece algo interessante. Logo um dos serafins, versículo 6, voou até mim, trazendo uma brasa viva. Diga assim, uma brasa viva. Agora, pensa comigo, quem já esteve perto de uma brasa, um lugar onde tem muita brasa viva? Você sabe o que significa isso, né? Quanto mais você se aproxima, mais aquele calor é refletido. Imagine uma brasa daquela tocando os seus lábios. Diz que aquele anjo, né, ele veio até mim trazendo uma brasa viva que havia sido tirado do altar com uma tenaz. Uma tenaz é um tipo de um alicate bem grande. Aquele anjo pega aquela brasa e vem até onde está Isaías. E versículo 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, Isaías, veja, isso tocou os teus lábios. Essa brasa está tocando os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías, eu estou aqui para mudar a sua vida. Sim, você é pecador. Sim, você é indigno. Sim, você não tem condições. Você não teria condições de fazer. Você não teria condições de cumprir o seu chamado. Mas eu estou aqui para mudar. Eu estou aqui para tocar os seus lábios. Você vai ter uma experiência com as brasas vivas do altar, Isaías. E você nunca mais será a mesma pessoa. Os lábios de Isaías são tocados. Tem toda uma questão simbólica aqui. Quem já queimou a língua aí? Quem já queimou a língua? Quem foi comer alguma coisa assim, estava com tanta vontade, assim, que você pegou aquele negócio quente, você pôs na boca e queimou. E aí você não conseguiu mais sentir depois o sabor daquilo que você queria comer, porque queimou, não é? E todo mundo aqui já experimentou isso, não é? Porque a região aqui dos lábios, da língua, é uma região muito sensível, tem muita irrigação, então e dói demais. Então, irmãos, imagina aquela brasa vindo, tocando nos lábios de Isaías. Claro, foi uma visão que ele teve, mas eu quero aqui fazer uma aplicação. Eu creio que tem um princípio importante aqui para nós. Santificação, meus irmãos, nunca é um processo fácil. Porque se você pensar em brasas vivas tocando os seus lábios, pensa isso literalmente, vai doer ou não vai doer, gente? Santificação dói. Cura e restauração dói. Muitas vezes, para você permitir Deus curar uma área da sua vida, você vai ter que lembrar do que aconteceu. Você vai ter que pensar em pessoas. Quem entende, diga amém, em nome de Jesus. Você vai ter que lembrar de acontecimentos que você diz: não, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero colocar uma pedra sobre essa situação. E lá no encontro com Deus, nós aprendemos que precisamos visitar o nosso passado, para que Deus cure o nosso passado, para que o nosso presente mude, e para que nós possamos ter um futuro abençoado. Santificação, restauração, limpeza. Quando Deus nos toca, irmãos, Ele vai tocar em áreas que às vezes serão dolorosas. Isaías provou isso no seu ministério, provou isso na sua vida. Eu quero ler uma passagem paralela, Oséias capítulo 6, e depois eu vou já avançar para o final. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 3. Olha o que o profeta diz: conheçamos, venham, voltemos para o nosso Deus. E olha o que ele diz: Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele mesmo sarará as nossas feridas. Conheçamos, versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos. A outra tradução diz: em conhecer ao Senhor. Ele nos feriu e Ele mesmo vai nos sarar. Bendita ferida feita pelo nosso Deus. Tem gente que não consegue lidar com isso. O pastor ontem disse aqui enquanto pregava que nós vivemos numa geração, numa igreja, em que não está acostumada, não sabe lidar com o sofrimento. Nós vivemos numa geração onde se prega que se você está sofrendo é porque Deus não está com você, é porque você não tem fé.
Porque se você tivesse fé, Deus estaria ouvindo a tua oração e você viveria uma vida de sucesso. Quem é que disse isso, meus irmãos? Sendo que o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Nós estamos aqui porque alguém sofreu por mim e por você. Alguém morreu por nós. Alguém entregou a sua vida por nós. E Jesus disse: se você quiser ser igual eu, pegue a sua cruz e me siga. Então tem gente que não consegue. Quando Jesus começa, por exemplo, a tratar com os seus discípulos, João capítulo 5, capítulo 6, ele começa agora não apenas a caminhar com eles, mas a entrar na vida de cada um deles. Alguns discípulos, não poucos, diz lá, disseram: esse discurso é muito duro, não estou gostando de ouvir esse discurso. E a Bíblia diz que não era apenas gente da multidão, muitos discípulos abandonaram Jesus porque se ofenderam com ele. Meus irmãos, eu e você não podemos nos ofender. Nós precisamos aceitar os tratamentos de Deus. Não existe santidade sem dor. Não existe, meus irmãos, o processo de santidade é um processo dolorido. Mas quem passa por ele sai mais forte do outro lado, porque aprende a viver não em função dos valores desse mundo, mas da eternidade. Paulo fala sobre a nossa leve e momentânea tribulação, e que nós não devemos olhar para as coisas que se veem, porque elas são temporais, mas devemos focar aquilo que é eterno. Quem aqui deseja olhar para aquilo que é eterno? Levanta a sua mão e diga: eu quero, em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, trata comigo. Diga assim: Senhor, trata comigo. E eu digo agora, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou, diga lá bem forte, eu não vou me ofender com os teus tratamentos. Realiza a tua obra em mim, Senhor. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, ainda que doa. Eu quero ser curado. Quem conhece e quem ama a Deus de verdade, jamais se ofende com os seus tratamentos. Eu vou dizer de novo: quem conhece e quem ama a Deus de verdade, jamais se ofende com os seus tratamentos. Se você é uma pessoa que se ofende com Deus por não entender uma coisa, irmãos, até nós também não entendemos. Todos nós pastores também. Se eu olhar para trás aqui na nossa trajetória e na nossa história de igreja, 62 anos quase como igreja, nós passamos por algumas situações que nós não temos resposta, ainda não temos resposta. Um dia na eternidade nós teremos o entendimento, mas olhando para todo o contexto da palavra e de todo o nosso caminhar com Deus, nós podemos dizer: o nosso Deus sempre foi fiel. E nós aprendemos, nós crescemos, nós saímos mais forte depois de toda a tribulação que nós passamos. E é por isso que nós estamos aqui. Quem é que disse que nós precisamos entender todas as coisas? Quem é que disse, meus irmãos? Quem é que disse que nós precisamos entender todas as coisas? Nós precisamos aceitar os tratamentos de Deus, porque Deus sabe o que faz. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos partir para a conclusão aqui. Versículo 8 de Isaías capítulo 6. Então ouvi a voz do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Dá uma aprumada na cadeira. Diga assim para quem está pertinho: ó, presta atenção agora, presta atenção. Diga assim, agora o mais importante é o que vem agora. O mais importante. Então, depois desse processo, depois de ver a glória, depois de ser tocado, de experimentador na sua vida, não é? Restauração e entender esse processo de Deus, olha o que acontece. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando a mim, dizendo: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Isaías, que talvez estivesse relutando antes: Senhor, eu vou ser enviado para esse povo, para essa geração dura. Senhor, eu vou ser enviado para essas pessoas que têm um coração tão endurecido. E aí, meus irmãos, depois de experimentar, depois de ter uma experiência pessoal com a glória, com a presença de Deus, qual foi a resposta de Isaías? Então eu respondi: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, Senhor. Envia a mim, Senhor. E qual foi a resposta de Deus?
vai. Se você continuar lendo a profecia, você vai ver que Deus disse para Isaías: eu te envio, você vai, mas fique sabendo que eles não vão te ouvir. Meu Deus do céu, irmão, fala a verdade. Isaías, eu te envio, mas fique sabendo que eles não vão te ouvir. Irmãos, as pessoas ouviram Jesus, os religiosos ouviram Jesus, foram eles que mataram o Senhor. Aliás, Jesus faz referência a esse momento, a esse chamado, dizendo que estava acontecendo naquela geração o que Isaías havia recebido da parte do Senhor, que as pessoas iriam ouvir, mas não iriam receber, não iriam compreender, e o coração daquelas pessoas se tornaria mais endurecido ainda. E eu quero dizer para você, meus irmãos, essa geração é uma geração com o coração endurecido. O quebrantar daqueles corações não cabe a nós. O que cabe a nós é dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, me envia. Quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus. Se é para Jesus, aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Se é para Jesus, aplauda mais forte o Senhor. Ah, pastor, mas como é que eu vou lá para aquela faculdade falar? Ninguém quer me ouvir. Esse não é um problema seu. Se eles vão se converter ou não, quebrantar ou não o coração, é problema de Deus. O que Deus está perguntando para você e para mim é: a quem eu vou enviar? Com quem eu posso contar? Quem está entendendo? Quem está disposto? Quem está disponível, depois de uma conferência como essa, sair daqui cheio do Espírito Santo, para ser uma tocha acesa? Quem está disponível? Pastor, mas não sei falar. Espera um pouquinho. Isaías diz: Senhor, eu não sei nem o que eu vou dizer. Eu habito no meio de povo de lábios impuros. Senhor, eu não tenho condições. Isaías, esse não é um problema seu. Eu estou tocando os seus lábios. Lembra o que Deus disse para Ezequiel? Ah, Senhor, não consigo, não posso. Olha, não é problema seu. A todos quantos eu enviar você irá. Aliás, Deus disse para Jeremias também: Senhor, não passo de uma criança. Não tem... Jeremias, o que você sente a respeito de você mesmo não é tão importante. Vem cá, eu vou curar você, mas quando você sair daqui, você vai sair como um enviado. Quem faz a obra sou eu. Você precisa apenas obedecer. E Deus está dizendo aqui nessa manhã para cada um de nós: eu posso contar com você? Deus pode contar com vocês lá em cima? Lá em cima. Deus pode contar com vocês lá em cima? Deus pode contar com vocês lá em cima? Lá em cima? Aqui embaixo, Deus pode contar com vocês? Com quem aqui Deus pode contar? Com quem Deus pode contar? Com quem Deus pode contar aqui nessa manhã? Bata a mão no seu pé e diga: Senhor, conta comigo, Senhor. Eu vou, diga: eu vou, Senhor. Eu quero fechar essa palavra com 3 pensamentos que eu quero deixar com você. Põe lá para mim, por favor. Número 1, diga assim comigo: Deus usa pessoas comuns. Bem forte, diga assim comigo: Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Deus usa pessoas comuns para realizar milagres. Deus usa pessoas comuns para que a sua palavra seja pregada em todos os lugares e nações. Deus usa pessoas comuns para manifestar a sua vontade sobre a terra. Diga amém se você crê. Diga: eu sou. Sim, eu e você somos pessoas comuns. Então você é a matéria-prima que Deus vai usar para salvar a tua casa, para salvar os teus amigos. Número 2, diga assim comigo: aqueles que Deus usa, vamos lá, bem forte, aqueles que Deus usa precisam ser marcados pelo fogo. Marcados pelo fogo. A minha oração nessa manhã: Senhor, toca os nossos lábios com as brasas vivas do altar. Toca, Senhor. Brasas vivas. Vai doer, Senhor. Experiências dolorosas. Quando você vai, irmãos, quando você, eu não sei se você já experimentou isso algumas vezes, de estar ali derramado diante do Senhor. É uma mistura assim de sensações, né? Tem uma sensação de preenchimento, de paz,
mas tem também uma sensação de ser indigno, de ser pequeno demais, de ser assim, inadequado. Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. É uma mistura de sensações, porque quando nós provamos o fogo de Deus, esse fogo começa a purificar o nosso coração. A gente começa a lembrar de promessas que nós fizemos, a gente começa a lembrar de votos que nós fizemos, das nossas faltas. Sim ou não, gente? Não é para nos condenar, mas é para mostrar, meus irmãos, que sem Deus nós não somos nada. Mas quando o fogo de Deus nos toca, nós nos tornamos chamas acesas que vão incendiar essa terra. Número 3, diga assim comigo: Deus se compromete. Vamos lá bem forte. Deus se compromete com aqueles que Ele envia. Pessoas indignas, despreparadas, como era Isaías. Mas se Deus chama, Deus vai capacitar. Eu quero encerrar lendo 2 versículos. Aliás, um versículo. Isaías capítulo 52, versículo 7. Quão belos nos montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, aqueles que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação. E qual é a boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo. A boa notícia é o que Ele fez na minha vida. A boa notícia é o meu testemunho. A sua melhor mensagem é o seu testemunho pessoal. O que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. E nessa manhã, Deus está perguntando para essa multidão: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?